Imagine-se no metrô ou dentro de um ônibus. Você está de pé, com fones de ouvido, ouvindo suas músicas prediletas, ou simplesmente distraído, observando os demais passageiros. De repente, diante de você surge uma pessoa lendo o livro do escritor suíço Alain de Botton. O nome da obra é Religião para Ateus. Suponhamos que você conheça o significado básico do termo ateu, ou seja, alguém que não acredita em Deus. Suponhamos ainda que você já tenha uma visão pré-formada sobre o ateísmo, aquilo que chamamos de preconceito. Você olha para a pessoa, relê o título da obra, observa os traços físicos daquele indivíduo, o seu modo de se vestir, e sem se dar conta, já começa a formar uma opinião sobre aquela pessoa, mesmo sem ter ouvido uma única palavra dela. Ele é ateu? Não, agnóstico. Certamente professor de filosofia, talvez de história. Para além de tudo, dependendo do que você pensa sobre pessoas ateias, pode simpatizar ou não com aquele indivíduo. Eu trago essa ilustração para dizer que nós fazemos isso o tempo todo. Por meio de nossa capacidade racional, de nossa teimosa necessidade de conhecer e por causa de nossa intolerância à dúvida, que é sempre muito cruel, passamos o tempo todo buscando sondar o mundo que está à nossa volta, fazendo leituras da realidade, dando-lhe significado a partir de nossas percepções e interpretações. Às vezes podemos ser muito precipitados em nossos julgamentos. Neste processo, muita coisa entra em jogo. Frequentemente, diante de uma pessoa que teve uma atitude impensada numa briga séria de trânsito por algo banal, por exemplo, dizemos, isso não tem lógica. E de fato não tem, porque não somos seres somente lógicos, racionais, mas desejantes, inundados de afetos, emoções e sentimentos. Temos uma história, uma biografia. Tudo isso afeta profundamente os caminhos de nosso conhecimento e, por consequência, a nossa forma de interpretar o mundo que nos circunda. Nós, seres humanos, temos a tendência, por exemplo, de considerar verdadeiro aquilo que preferimos e de rejeitar aquilo que não nos apetece, que não nos interessa, do qual não gostamos, ou que exige de nós paciência para ser pesquisado. Para melhor ilustrar o que eu estou dizendo, quero lhes contar uma piada. Trata-se da história de um médico que fazia uma conferência destinada a um grupo de alcoólatras. Ao iniciar a apresentação, disse: hoje vou realizar uma experiência para mostrar a vocês o efeito do álcool. Com uma pinça, pegou um verme, mostrou-o para a plateia e o soltou dentro do copo. Imediatamente o verme se desfez, causando impacto nas pessoas presentes. Havia álcool no copo. Em seguida, ele levantou um outro copo e disse: aqui dentro há água. Novamente pegou outro verme e o soltou dentro do copo. O verme se mexeu, mostrando sua energia. Nesse momento, no meio da plateia, um indivíduo embriagado levantou a mão e com voz pastosa disse: entendi bem o que o doutor quis dizer. E concordo inteiramente. Sua mensagem é sensacional. Feliz, o médico pediu: por favor, diga em voz alta, para que todos escutem, qual é a minha mensagem. Solícito, o indivíduo declarou: doutor, o senhor acabou de mostrar, com essa experiência, que quem bebe não tem verme no organismo. Olha que interessante. Podemos até ter um certo controle sobre o texto que compomos. Ou seja, sobre algo que produzimos, né, que é passível de interpretação para os demais, mas não temos nenhum domínio sobre como as pessoas nos interpretarão. Porque era dependente do álcool e certamente gostava de beber, este senhor alcoólatra foi capaz de dar ao discurso do médico um significado totalmente em concordância com sua dependência e vontade, embora a mensagem do profissional fosse completamente o contrário do que ele, alcoólatra, julgou compreender. Ou seja, o médico estava alertando justamente contra os perigos do alcoolismo. Como eu disse acima, temos a tendência a considerar verdade aquilo, né, que corresponde à nossa visão de mundo, aos nossos afetos, à nossa vontade. Isso é muito perigoso, pode ser muito perigoso, porque podemos falsear a realidade e comprometer nossas relações. Eis porque o ser humano, em seu esforço de conhecer e interpretar a realidade que o cerca, não está diante de uma tarefa tão simples quanto parece.
Os caminhos da interpretação não são tão retos quanto muitos podem imaginar, especialmente quando se está mergulhado num contexto profundamente marcado pela religião. Eu queria concluir este vídeo contando-lhes uma outra história e que eu presenciei. Alguns anos atrás, uma pessoa bastante religiosa, conhecida minha, num salão de beleza, me contou que ela pegou emprestado uma boa soma de dinheiro com seu vizinho, que também era bastante religioso, da mesma igreja, mas que não estava conseguindo pagar a essa pessoa a dívida, né? Fazia tempo. De repente, ela me solta essa. Ele fica me cobrando o tempo todo, e citando Jesus em Lucas 6,35, ela me disse: mas Jesus não diz, emprestai sem esperar coisa alguma em troca? A pessoa que pegou o dinheiro emprestado, tomando tal declaração tirada de seu contexto, cria um pretexto para justificar sua inadimplência, ou seja, a sua decisão de não devolver o que pegou emprestado, desprezando os inúmeros textos bíblicos que ordenam a honestidade no manuseio, né, no manejo dos negócios. Ela é oportunista, foi oportunista, porque tomou como referência um texto que correspondeu ao seu interesse, que foi na direção do que ela prefere ou preferiu. Lembremos-nos novamente do personagem que entrou no metrô com o livro de Alain de Botton. Se formos criados num ambiente onde se prega que ser ateu é ser antiético, inimigo da religião e blasfemo, e não questionarmos tais preconceitos, podemos cair em generalizações, criar um muro fantasioso, intransponível e enxergar tal pessoa com antipatia sem mesmo termos estabelecido um diálogo com ela. Interpretar o mundo exige esforço, honestidade, paciência, sondagem e uma boa dose de disposição para o diálogo com o texto. Por isso, de olho no ponto cego.